Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Nesta quinta-feira com muitas informações aqui do Rio Grande do Norte, do Brasil e do mundo. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica André de Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos de agora até logo mais às 8 horas com todas as notícias para você ficar por dentro de tudo. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Repórter Brasil News. As informações que estão em destaque no Brasil e no mundo. Agora. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão. Agora. Para você. Está no ar mais uma edição do seu Jornal de Confiança, com as informações mais quentes do dia, trazendo tudo o que você precisa saber de maneira clara e direta. Eu sou Naldo Meirelles e prepare-se para ficar por dentro do que acontece no Brasil e no mundo, com análises e reportagens especiais. A partir de agora no Repórter Brasil News. Sejam bem-vindos. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Agora. Previsão do tempo para esta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Goiânia, em Goiás, tem nesta quinta-feira tempo encoberto com os termômetros registrando mínima de 21 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 90 a 30%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 28 graus. A umidade relativa do ar é de 100 a 60%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta tempo encoberto com chuvisco. A temperatura marca mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100 a 70%. Maragogi, em Alagoas, festeja aniversário com tempo nublado pela manhã, passando a sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura oscila entre 25 e 32 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Região Norte. Rio Branco, no Acre, tem tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima 33 graus. A umidade do ar é de 99 a 70%. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 100 a 60%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 40%. O município de Oscar Bressani, em São Paulo, festeja aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 20 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 80 a 50%. Região Sul. Porto Alegre, capital gaúcha, tem tempo encoberto pela manhã e nublado à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima 28 graus. A umidade do ar é de 95 a 40%. Palhoça, em Santa Catarina, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 18 e a máxima 28 graus. A umidade relativa do ar fica entre 80% e 50%.
Você ouviu a previsão do tempo para esta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Brasil News. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram nesta quarta-feira, 23, a Operação Sem Desconto, visando desarticular um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões. Entre 2019 e 2024, sindicatos teriam descontado indevidamente 6,3 bilhões de reais de benefícios do INSS. A operação cumpriu 211 mandados judiciais de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens que somam mais de R$1 bilhão e 6 mandados de prisão temporária em diversos estados brasileiros. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por decisão judicial, sendo alvo de buscas em seu gabinete e residência. As investigações revelaram que muitas entidades sindicais foram autorizadas a realizar descontos sem fornecer a documentação necessária ao INSS, com 70% delas descumprindo as exigências. Além disso, foi constatado que assinaturas de analfabetos e idosos com doenças incapacitantes foram fraudadas para viabilizar os descontos. Em entrevistas presenciais, 97,6% dos beneficiários afirmaram não ter autorizado tais deduções. Em resposta, o governo federal suspendeu todos os acordos que permitiam descontos de mensalidades sindicais em benefícios previdenciários e orientou os segurados a cancelarem os descontos indevidos por meio do aplicativo Meu INSS. Repórter Brasil News. O Supremo Tribunal Federal determinou a intimação do ex-presidente Jair Bolsonaro na unidade de terapia intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, onde ele se recupera de uma cirurgia realizada em 13 de abril para tratar uma obstrução intestinal. A decisão foi tomada após Bolsonaro participar de uma live nas redes sociais em 22 de abril, indicando que estava apto a receber a notificação. A intimação é um passo necessário para o andamento da ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado em 2022, na qual Bolsonaro é um dos réus. Outros 7 acusados, incluindo ex-ministros e militares, já haviam sido notificados anteriormente. Com a intimação, Bolsonaro e os demais réus têm um prazo de 5 dias para apresentar suas defesas prévias, podendo listar provas e arrolar testemunhas. Esse procedimento marca o início da fase de instrução criminal, que incluirá depoimentos, produção de provas e possíveis diligências. Ao final dessa etapa, o ministro relator Alexandre de Moraes elaborará um relatório e seu voto, que serão submetidos à primeira turma do Supremo Tribunal Federal para julgamento. Em caso de condenação, os ministros definirão as penas correspondentes aos crimes atribuídos aos réus. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. E Dom Wilson de Jesus Montanari, arcebispo brasileiro natural de Sertãozinho, São Paulo, desempenha um papel central nos rituais que sucedem o falecimento do Papa Francisco. Aos 65 anos, ele ocupa o cargo de vice-camerlengo do Vaticano, sendo o segundo na hierarquia da Câmara Apostólica, responsável por administrar a Santa Sé durante o período de sé vacante. Nomeado pelo próprio Papa Francisco em 2020, Dom Wilson também é secretário do Colégio de Cardeais, o que o coloca como figura-chave na organização do conclave que elegerá o novo pontífice. Com formação em Direito, Economia, Filosofia e Teologia, Dom Wilson foi ordenado padre em 1989 e, posteriormente, tornou-se arcebispo titular de Caput Sila. Desde 2013, atua em importantes funções na Cúria Romana, incluindo a Secretaria do Dicastério para os Bispos. Atualmente, reside na Casa Paolo VI, em Roma, onde se dedica às suas atribuições administrativas e espirituais. Sua atuação destaca a presença significativa do Brasil na liderança da Igreja Católica, em momentos cruciais de transição. Repórter Brasil News. A padaria localizada no bairro Serrano, na região noroeste
oeste de Belo Horizonte, foi interditada pela Vigilância Sanitária na manhã da quarta-feira, 23 de abril, após a internação de 3 pessoas em estado grave. As vítimas, uma idosa de 75 anos e um casal de 23 e 24 anos, consumiram torta de frango e empadas adquiridas no estabelecimento e começaram a sentir mal-estar no dia seguinte. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, a padaria não possuía alvará sanitário e apresentava irregularidades nas condições de higiene e estrutura sanitária. O caso está sendo investigado pelas autoridades competentes. A Polícia Militar de Minas Gerais registrou que os funcionários da padaria confirmaram que os produtos estavam estragados e devolveram o dinheiro aos clientes. O padeiro responsável, Ronaldo de Souza Abreu, de 55 anos, compareceu à delegacia para prestar esclarecimentos e foi acompanhado por sua esposa, que defendeu sua inocência, afirmando que ele trabalha há mais de 30 anos na profissão. As investigações continuam para determinar as causas da contaminação e possíveis responsabilidades. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Na região isolada de Touro Morto, no município de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, foi atacado e morto por uma onça-pintada enquanto trabalhava em um pesqueiro. O desaparecimento de Avalo foi notado por um guia de pesca local, que encontrou vestígios de sangue e pegadas do animal próximas ao rancho. A Polícia Militar Ambiental confirmou a morte após localizar partes do corpo da vítima junto a marcas da onça. A perícia considera fatores como escassez de alimento, comportamento defensivo ou período reprodutivo do animal como possíveis causas do ataque. Durante as operações de resgate, a onça retornou ao local do ataque e feriu um dos socorristas, demonstrando comportamento territorial. Equipes de resgate, incluindo pesquisadores e policiais ambientais, estão em busca do animal para capturá-lo e encaminhá-lo a um centro de reabilitação em Campo Grande. A região do Pantanal, onde ocorreu o incidente, é habitat natural da onça-pintada e especialistas alertam para os riscos de encontros com esses felinos em áreas de difícil acesso. Em instantes voltaremos com mais notícias aqui no Jornal Repórter Brasil News. Fique ligado. Repórter Brasil News. As notícias em primeira mão para você. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Quinta-feira, 24 de abril de 2025, está entrando no ar mais uma edição do nosso InfoNews. As últimas notícias do Brasil e do mundo agora para você. Edelvânia Virganovics, condenada pelo assassinato do menino Bernardo Boldrini, foi encontrada morta nesta terça-feira no presídio Madre Pelletier, em Porto Alegre, com indícios de suicídio, segundo a Polícia Penal. Ela cumpria pena de 22 anos e 10 meses por homicídio qualificado e ocultação de cadáver e havia retornado recentemente ao regime semiaberto. Edelvânia, amiga da madrasta de Bernardo, teve participação direta no crime que chocou o país em 2014, apontando a polícia onde o corpo do garoto foi enterrado. O caso levou à condenação do pai, da madrasta de Edelvânia e de seu irmão. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews desta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. As últimas do esporte você confere agora, nesta quinta-feira, 24 de abril de 2025. Eu sou Kleber Salles e a gente começa falando do Corinthians, que iniciou negociações com Dorival Júnior após apresentar uma oferta salarial próxima de Ramon Dias e receber uma contraproposta do treinador. Com o aval do departamento financeiro, Fabinho Soldado deve seguir as tratativas com Dorival, enquanto questões relacionadas à rescisão do técnico com a CBF estão sendo resolvidas por advogados para que ele possa assumir o clube oficialmente. A diretoria, que pretende anunciar o novo técnico ainda nesta semana, voltou suas atenções a Dorival após Tite desistir do acerto por motivos de saúde.
Enquanto isso, o interino Orlando Ribeiro segue à frente da equipe, inclusive com autorização para comandar o time na Sul-Americana. Eu sou Kleber Salles e volto a qualquer momento com mais notícias do esporte nesta quinta. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Ótima quinta-feira para você, chegando mais uma edição do Hora do Consumidor por aqui. Hoje, quinta-feira, né? Dia 24 de abril de 2025. Vamos falar de serviço contratado que não foi prestado. Pois é, o Eduardo Lima de Teresina contratou uma empresa para limpeza de sofá e eles não apareceram. E agora, ele pergunta, né? Olha, Eduardo, obrigado pela sua participação, viu? E olha, pelo artigo 20, né, do CDC, você pode exigir execução do serviço, reembolso ou até danos morais se houve prejuízo, tá bom? Obrigado pela sua participação, meu amigo. Esse é o Hora do Consumidor, que volta a qualquer momento no seu rádio. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. Para ser doador de órgãos aqui no Brasil, é preciso informar a família deste desejo, pois não há necessidade de deixar registrada em nenhum documento, tá, gente? Atualmente é possível doar rins, fígado, coração, pâncreas e pulmões, além de tecidos como córnea, pele, ossos, cartilagem, sangue, válvulas cardíacas e medula óssea. Você sabia disso? Precisamos aí, né, estar com a cabeça um pouco mais aberta. Infelizmente, perder quem a gente ama não é fácil, mas em alguma circunstância, tendo morte encefálica, alguns órgãos podem ser doados para pessoas que estão na fila de espera. Vamos pensar e falar mais sobre isso aqui na nossa coluna de saúde, viu? Dicas de saúde. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou de uma live direto da UTI do Hospital DF Star, em Brasília, onde está internado há 9 dias após uma cirurgia de 12 horas no intestino. Ele afirmou que pode ter alta hospitalar na próxima segunda-feira, dia 29, e que a sonda nasogástrica deve ser retirada ainda nesta semana. Durante a transmissão conduzida por seus filhos Flávio, Eduardo e Carlos, os Bolsonaro promoveram uma venda de capacetes de grafeno e voltaram a falar em perseguição política. Segundo o boletim médico, Bolsonaro segue na UTI, em jejum, sendo alimentado por via intravenosa, mas com evolução clínica satisfatória. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no seu rádio. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. A terceira fase da Copa do Brasil começa na próxima semana e o Amazon Prime Video anunciou que transmitirá com exclusividade 8 confrontos, incluindo duelos como Palmeiras e Ceará, Flamengo e Botafogo da Paraíba e Fluminense Aparecidense Goiás. Os jogos de ida acontecem entre os dias 29 de abril e 1º de maio, enquanto os de volta estão marcados para a segunda quinzena de maio. Os times que somarem mais gols nos 2 jogos avançam às oitavas, com decisão por pênaltis em caso de empate no saldo. A plataforma também transmitirá o Brasileirão em 2025. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado.
Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479 Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza. Temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Kit da Construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Kit da Construção, tudo em um só lugar, pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Kit da Construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, Info News.
O Papa Francisco faleceu de forma serena e repentina na manhã da última segunda-feira, dia 21, após uma última aparição pública no domingo de Páscoa, onde percorreu a Praça de São Pedro em um papamóvel incentivado por seu enfermeiro e assistente pessoal, Maximiliano Strapetti. Suas últimas palavras foram um agradecimento, abre aspas, obrigado por me trazer de volta à praça, fecha aspas. Francisco descansou e jantou normalmente após a benção Urbi et Orbi, mas apresentou sinais de mal-estar no dia seguinte e entrou em coma pouco depois, vindo a falecer sem sofrimento. O Vaticano destacou que sua morte ocorreu discretamente, logo após abençoar o povo e celebrar a Páscoa, encerrando sua jornada como prometido, ao lado do povo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações nesta quinta-feira. Fique ligado. Você conferiu Infonews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. Infonews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. E após o empate sem gols contra o Lanús pela Sul-Americana, o goleiro Léo Jardim reforçou seu desejo de continuar no Vasco, revelando que já manifestou à diretoria e aos seus empresários a vontade de renovar o contrato, com desfecho positivo esperado em breve. Apesar da atuação segura, o resultado complicou a situação do clube no Grupo G, exigindo vitórias fora de casa para buscar a liderança. O Vasco, agora com 5 pontos, volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo, dia 27 de abril, em Uberlândia. Eu sou Kleber Salles e volto já já com mais esporte nesta quinta-feira. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor de volta por aqui. Vamos falar de mensalidade reajustada sem aviso. Eita, nós, hein? A Carla Teixeira, de Vitória, diz que o curso que ela faz, ela escreve pra gente aqui, né? Subiu a mensalidade do nada. Isso é permitido? Ela pergunta. Olha, Carla, não de jeito nenhum, viu? O artigo 6º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, garante direito à informação, tá bom? Reajuste sem aviso prévio e sem justificativa é prática abusiva, tá bom, Carla? Obrigado aí pela sua participação, minha amiga. E tomara que eles resolvam isso aí, que é complicado reajustar o valor sem aviso prévio. Isso aí pode causar uma punição aí para a instituição, viu? Tem que ficar atenta aí e defender os seus direitos, viu, minha amiga Carla? Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais um Hora do Consumidor. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Alimentos fecham o mês de março mais caros no atacado. Os dados foram divulgados pela Central de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, que abastece praticamente todo o país. Na média, a alta foi de 3,95%. Cada produto tem sua história, mas, no geral, o clima e as exportações, por exemplo, reduziram a oferta de vários itens, o que forçou as cotações para cima. Todos os grupos de alimentos registraram preços maiores. Destaque para os legumes, com avanço de 16%, a maior alta registrada em março, puxada principalmente pelo tomate Carmen, que subiu mais de 70%. Entre as verduras pesaram bastante salsa, coentro e repolho, todos com avanços acima de 20%. A fruta com maior aumento foi a uva Niágara, 55%. Depois aparecem carambola, manga palmer e maracujá azedo. No grupo alimentos diversos, subiram, por exemplo, coco seco, batata escovada e cebola nacional. E entre os pescados, destaque para peroá branco e pescada branca. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.
O Brasil registrou aumento nos conflitos no campo em 2024. A alta foi observada principalmente nas disputas por terra e água. De acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra, os conflitos por terra saltaram de 1.724 para 1.768 casos entre 2023 e 2024. E as brigas motivadas por disputa por água somaram 266 casos no ano passado, contra 225 no ano imediatamente anterior. Também houve recorde em 2024 de ameaças de morte, com 272 registros, e alta na incidência de casos de contaminação por agrotóxicos, com 276 ocorrências. Em contrapartida, os casos de conflitos trabalhistas que dizem respeito a trabalho escravo contemporâneo diminuíram entre um ano e outro, somando 151 registros em 2024. A entidade ressalta, no entanto, que há uma subnotificação em relação a esse tipo de problema no país. Ainda de acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra, do total de conflitos por terra registrados no ano passado, 1.624 foram ocorrências de violência contra a ocupação, sendo o Maranhão responsável por 363 casos, ou seja, mais de um quinto do total. Completam a relação das unidades federativas com a maior quantidade de conflitos o Pará, a Bahia, Roraima, Amazonas e Mato Grosso, todos com mais de 100 de casos. As principais vítimas dos conflitos no campo em 2024 foram indígenas, poceiros, quilombolas e integrantes do MST, enquanto os agressores mais citados foram fazendeiros, empresários e o governo federal. Dos 13 assassinatos registrados, quase metade teve envolvimento de fazendeiros e, em alguns casos, houve participação de policiais nas execuções. Da Rádio 2, Milena Abreu. Estados Unidos anunciam a proibição de corantes artificiais nos alimentos, e isso deve acontecer até o final de 2026. O Comando da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, agência reguladora ligada ao Departamento de Saúde, comunicou que vai acabar com todos os corantes alimentícios derivados do petróleo no país. No total, são 8 produtos sintéticos com suspeita de efeito nocivo à saúde. De acordo com o órgão americano, as crianças têm vivido cada vez mais em uma sopa tóxica de substâncias químicas artificiais. A agência destacou que são aditivos ligados a problemas como hiperatividade, diabetes e câncer. Os corantes são utilizados em milhares de produtos alimentícios, como doces, cereais, molhos e bebidas. Especialistas afirmam que eles não têm nenhum valor nutricional. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O Brasil precisa investir mais em obras que evitem enchentes, como redes para escoar a água da chuva. O ideal seria dobrar os recursos aplicados por ano. Com mais planejamento e investimento, seria possível evitar tragédias, prejuízos e salvar vidas. A conclusão é do Instituto Trata Brasil, que defende que os investimentos em drenagem urbana sejam dobrados, passando dos atuais 10 bilhões de reais para pelo menos 22 bilhões por ano, para cumprir a meta de universalização do saneamento até 2033, conforme determina o Marco Legal do Saneamento. De acordo com o Instituto, o cenário atual é preocupante. Mais de 30% dos municípios brasileiros não têm sistema de drenagem e, em muitos locais, o esgoto e a água da chuva são escoados juntos. Além disso, menos de 6% das cidades têm planos diretores específicos para drenagem. O Trata Brasil afirma que a falta de investimentos expõe milhares de pessoas a riscos
motivos como enchentes e prejuízos causados por chuvas intensas, que já geraram milhares de mortes e bilhões em perdas econômicas nas últimas décadas. Só para se ter uma ideia, entre 1991 e 2023, foram registrados quase 26 mil eventos de desastres relacionados às chuvas no país. Eles causaram mais de 3 mil mortes e prejuízos acima de 151 bilhões de reais. E nessa conta nem entra o impacto da tragédia no Rio Grande do Sul em 2024, uma das maiores dos últimos anos, que vitimou 183 pessoas e deixou 27 desaparecidas. Da Rádio 2, Milena Abreu. Um feriadão prolongado que uniu Sexta-feira Santa, Páscoa e Tiradentes mal acabou e já tem gente pensando na próxima oportunidade de descanso. E dessa vez nem vai demorar. Em poucos dias, muitos brasileiros vão poder aproveitar mais um feriado prolongado. É que o dia 1º de maio, Dia do Trabalho, feriado nacional, cai na quinta-feira da semana que vem. E como sexta-feira, dia 2, é ponto facultativo, a emenda com o fim de semana é possível, dependendo da política da empresa ou do órgão público, no caso dos servidores. E quem puder deve aproveitar, porque depois desse só restarão mais 2 feriados prolongados em 2025. O Dia da Consciência Negra, lá em 20 de novembro, e o Natal, no dia 25 de dezembro, ambos também comemorados em uma quinta-feira. Até tem feriado pelo meio do caminho, mas todos em fins de semana. 7 de setembro, Independência do Brasil. 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. E o Dia de Finados, em 2 de novembro, serão todos celebrados em um domingo. Também tem o dia 15 de novembro, dia que se comemora a Proclamação da República, que este ano cai em um sábado. Vale dizer que estamos falando dos feriados nacionais. Municípios e estados podem ter feriados locais ou pontos facultativos, como o Corpus Christi, por exemplo, celebrado no dia 19 de junho, uma quinta-feira, mas aí varia de acordo com cada localidade. Da Rádio 2, Milena Abreu. Pelo menos 900 mil empresas no país têm dívidas relacionadas ao Fundo de Garantia dos funcionários. No caso dos trabalhadores com carteira assinada, por exemplo, o patrão deve depositar todo mês na conta do funcionário no FGTS o equivalente a 8% do salário. Esse dinheiro fica preso no fundo de garantia, mas pode ser sacado pelo funcionário em algumas situações previstas em lei, entre elas demissão sem justa causa e compra da casa própria, em determinados casos. As empresas que não estão em dia com esses depósitos serão notificadas pelo governo e receberão as orientações para que coloquem as coisas em ordem. Caso contrário, o patrão pode ser punido. Há vários registros de empresas que não depositavam o dinheiro do FGTS dos funcionários, que só descobriram o problema quando foram demitidos e não tinham saldo para ser sacado. Para evitar esse tipo de situação, é importante que o trabalhador acompanhe sua conta do Fundo de Garantia, mês a mês, o que pode ser feito pelo aplicativo do FGTS. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Receita alerta para novo golpe envolvendo o imposto de renda. Criminosos têm enviado um e-mail sobre uma suposta pendência fiscal grave no SPF do destinatário. O remetente aparece como Receita e usa um endereço real do órgão ligado a uma unidade de São Paulo. Quando a vítima responde o e-mail falso, ele cai diretamente no endereço legítimo, mas essa correspondência eletrônica é utilizada para rastrear o contribuinte e todos os dados dele. Os elementos visuais da mensagem são muito semelhantes aos da Receita Federal, como os logotipos, as cores e a linguagem técnica. Além disso, no conteúdo há palavras que acabam deixando a vítima preocupada, como imediatamente e sanções graves. E mais, informa que o contribuinte pode receber até 20% de multa sobre o imposto devido, ter os bens penhorados e as viagens restringidas. Dessa forma, a vítima acaba clicando em links
que podem roubar dados sensíveis. A Receita destaca que não envia e-mails com links, cobranças ou alertas de regularização fiscal. A orientação é para não clicar nos links e nem em anexos. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber o 13º salário nesta quinta-feira. Os depósitos seguem o calendário mensal de pagamentos. Entre 24 de abril e 8 de maio, com base no número do benefício, recebem aqueles que ganham até um salário mínimo por mês. Depois, de 2 a 8 de maio, será a vez daqueles que recebem acima desse valor. Essas são as datas do pagamento da primeira parcela do 13º. A segunda cairá na conta dos beneficiários no próximo ciclo de depósitos, entre o fim de maio e o começo de junho. Ao todo, mais de 34 milhões de aposentados e pensionistas receberão a antecipação do 13º, anunciada nas últimas semanas pelo governo. O valor total pago deve chegar a 73 bilhões de reais. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Levantamento mostra como o gasto com apostas online impacta a vida dos jogadores. A pesquisa é de uma consultoria global de gestão, a Bain & Company, e reúne dados de cerca de 5.700 entrevistas realizadas em março deste ano em vários países, como Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, México e Peru. Por aqui, 26% dos participantes disseram que economizam mais dinheiro para poder apostar e 16% afirmam ter contraído dívidas ou pedido dinheiro emprestado para conseguir fazer apostas. Em outros países da América Latina, os números são parecidos. 26% dos apostadores admitem ter empregado menos recurso financeiro em bens e serviços não essenciais e 26% admitem que estão poupando para poder apostar. No Peru, cerca de 70% dos entrevistados participaram ou participam de apostas online. Na Argentina, esse índice é de 40%. Aqui no Brasil, dados do Banco Central mostram que de janeiro a março deste ano, os apostadores aplicaram até 30 bilhões de reais por mês nas bets. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Há 41 anos, o Brasil vivia um momento histórico, o maior movimento popular que o país já viu. Em São Paulo, no dia 16 de abril de 1984, aconteceu o maior de todos os comícios do movimento Diretas Já. Mais de 1 milhão de pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista, pedindo o fim da ditadura militar e clamando por democracia e por eleições diretas para a presidência da República. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Leonardo Sica, lembra o significado daquele momento para o país. O movimento Diretas Já certamente foi o maior movimento cívico dos últimos 50 anos no Brasil. Então, por isso, só é um marco. Representa a resposta de um povo que não tolerava mais o autoritarismo da ditadura e lutava pelo direito fundamental de escolher os seus representantes, o próximo presidente da República. Representa a vitória da democracia e mostra que a população mobilizada pode fazer a diferença na história de uma nação. Apesar da emenda constitucional que permitiria as eleições diretas em 1984 ter sido rejeitada naquele ano, o movimento abriu caminho para a redemocratização e para a Constituição de 1988, que garantiu direitos fundamentais e instituiu o voto direto. Passadas mais de 4 décadas, Leonardo Sica avalia que a democracia brasileira segue enfrentando desafios e ressalta que num cenário de polarização e desinformação, olhar para o passado pode ser a chave para preservar o futuro. Tão importante quanto recordar essa história de luta é olhar para a democracia brasileira hoje como um projeto em construção, em renovação e saber que é uma obra nunca pronta. A democracia é um desafio e as ameaças são constantes. Recuperar a memória das diretas é útil para promover um novo encontro do Brasil com a democracia. O passado é a melhor chave de conexão entre o presente e o futuro. Lembrando o quê? Que há 41 anos atrás, direita, esquerda, progressistas, conservadores, liberais
se uniram, sem preocupação com esses rótulos, sem barreira ideológica de uns contra os outros. Nós nem tínhamos uma Constituição que falava de cidadania, que falava de poder do povo, que falava de pluralismo, que falava de liberdade de expressão, de liberdade de reunião, liberdade de imprensa. Não tínhamos nada disso e hoje nós temos, né? Numa época de repressão e violência política, nós conseguimos fazer uma agenda coletiva. Se naquele cenário isso foi possível, agora é a hora de trocar a polarização por aproximação e colocar mais luz naquilo que nos une como cidadãos e reconhecer que, como cidadão, nossas afinidades interessam muito mais que nossas divergências. Vale lembrar que no período da redemocratização, por sua credibilidade e por seu caráter apartidário, a OAB foi escolhida para presidir o Comitê Suprapartidário das Diretas, reunindo partidos, sindicatos, artistas e estudantes. Desde então, a entidade assumiu o papel de guardiã da democracia. Diante dos desafios e ameaças ao Estado democrático de direito, atua para manter as instituições fortes e para preservar os pilares desta construção, que são o direito e a justiça. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. A demanda maior, seja pelos feriados da última sexta e da última segunda-feira, seja pelo fim da quaresma, combinada à baixa oferta de animais para abate, fez o preço do porco voltar a subir. Em Minas Gerais e São Paulo, por exemplo, o quilo do suíno vivo posto já se valorizou até 7% no mês de abril, indicam dados do CPEA. Em Minas, ele sai a cerca de R$ 8,55. E em São Paulo, passa de R$ 8,60. Nos estados do Sul, com avanço também de até 7%, o quilo do suíno vivo, mas aí a retirar, custa quase R$ 8,30. Depende da praça. Já o preço do café robusta caiu com força até agora no mês de abril. O tombo está na casa de 14%, com a saca vendida em torno de R$ 1.700, um pouco mais ou um pouco menos. Um dos motivos pode ser a previsão de aumento da oferta nos próximos dias, com o início da colheita no Espírito Santo, o estado que mais produz café robusta no Brasil. Enquanto a safra não começa, com menos mercadoria disponível, as exportações caem. Em março, foram cerca de 140 mil sacas de café robusta, praticamente metade do volume registrado em fevereiro e bem menos que as quase 900 mil sacas embarcadas no mesmo período do ano passado, segundo dados do Secafé. E o preço médio dos legumes registrou uma forte alta em março na Ceagesp, a Ceasa de São Paulo. O avanço foi de 16%, puxado principalmente pelo tomate, por conta da oferta menor. O tomate Carmen, por exemplo, subiu quase 80%. A boa qualidade da produção também pesa, já que permite que o agricultor cobre preços mais altos. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirma que a segunda edição do chamado Enem dos concursos deve oferecer cerca de 3 mil vagas este ano. A expectativa é que as inscrições sejam abertas em junho. E o ministro da Justiça diz que aposentados e pensionistas lesados em fraudes do INSS poderão ser ressarcidos. De acordo com Ricardo Lewandowski, muitos dos envolvidos nas irregularidades têm patrimônio para compensar as vítimas. Termina amanhã o prazo para pedir isenção da inscrição do Enem de 2025. O resultado da solicitação sai em 12 de maio. 2 brasileiros entram em campo hoje pela Libertadores da América. Às 7, o Palmeiras enfrenta o Bolívar na altitude de La Paz. E às 9, o Bahia recebe o Atlético Nacional. E também tem brasileiro em campo pela Sul-Americana. Às 7, o Grêmio enfrenta o Godoy Cruz na Argentina. E o Corinthians recebe o Racing do Uruguai. E às 9h30 tem Palestino e Cruzeiro no Chile.
Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Apesar dos avanços, mulheres ainda representam apenas cerca de 20% dos profissionais de tecnologia no Brasil e 22% no setor de inteligência artificial no mundo, segundo dados da Brascom e do Fórum Econômico Mundial. A empresária Cristina Bonner destaca que esse desequilíbrio é reflexo de barreiras históricas, como estereótipos de gênero, falta de políticas de inclusão, escassez de referências femininas e ambientes pouco acolhedores. Ela defende a ampliação de iniciativas como bootcamps, comunidades e programas de mentoria, além de ações concretas dentro das empresas para promover equidade de gênero e diversidade no setor. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações no nosso InfoNews desta quinta. Fique ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Gabigol e o comentarista Roger Flores protagonizaram um climão após o ex-jogador questionar durante o programa Seleção Sport TV se o atacante ainda é apaixonado pelo futebol, sugerindo que o foco dele estaria em outras coisas, né? Em resposta, Gabigol o alfinetou nas redes sociais, relembrando o apelido de chinelinho dado a Roger durante sua carreira, devido às constantes ausências por lesão. O debate surgiu num momento complicado para o camisa 9, que vive fase instável no Cruzeiro, sendo reserva mesmo após chegar como reforço de peso. Com 7 gols em 13 jogos, 4 deles de pênalti, ele ainda tenta se firmar no clube, que enfrenta crise, e entra em campo logo mais nesta quinta-feira pela Sul-Americana em busca de sua primeira vitória no torneio. É complicada aí a situação do Gabigol, né? Mas vamos ver, né? Vamos torcer para que ele possa se erguer aí, de repente dar aquela animada. Vamos ver, quem sabe hoje, né? O Gabigol acaba apresentando um bom futebol, né? Quando entrar em campo. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Muito bom dia, continuamos com o nosso Jornal Maricampo. Aqui você amanhecendo o dia muito bem informado. Na manhã desta quinta-feira, 24 de abril, ano de 2025. Vamos então com as notícias de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. O FRN está construindo observatório com telescópio de última geração. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o FRN, está prestes a concluir a construção do Observatório Astronômico, um projeto idealizado há mais de uma década e que começa a se materializar de forma robusta no campus central de Natal. O espaço, com investimento de cerca de R$2 milhões, tem por objetivo central promover a integração entre ensino, pesquisa e extensão, oferecendo à comunidade acadêmica e ao público em geral a oportunidade de vivenciar a astronomia de forma imersiva. A previsão é que o equipamento comece a funcionar até o fim deste ano. Mercado da Redinha recebe 2 propostas para estudos da concessão.
O processo de concessão do mercado da Redinha segue em andamento com a etapa de análise das propostas que foram apresentadas. 2 empresas se mostraram interessadas em elaborar os estudos técnicos e econômicos necessários para a definição do modelo de concessão do mercado. O prazo para apresentação dos pedidos foi encerrado na última terça-feira, dia 22, e agora as empresas terão 60 dias para concluir os estudos que irão embasar o edital de licitação do espaço. A expectativa é de que o mercado da Redinha esteja em pleno funcionamento na segunda metade deste ano. Prefeitura pede ajuda da população e do IDEMA para remover jacarés de Maracajaú. A Prefeitura de Maxaranguape informou que está em busca da cooperação do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, IDEMA-RN, para iniciar o processo da retirada de jacarés de um lago localizada na praia de Maracajaú. O apelo da gestão municipal é para que o Instituto disponibilize profissionais qualificados para a elaboração do estudo de autorização de captura de material biológico. Por sua vez, o IDEMA alega que já orientou a gestão sobre os procedimentos necessários para o processo, mas que até o momento não recebeu uma solicitação formal para a emissão da atividade. As declarações foram repassadas por Pablo Risselli, titular da Secretaria Municipal de Sustentabilidade Ambiental e Urbanismo, em entrevista à Tribuna do Norte no dia de ontem. DENIT promete concluir obra e liberar ponte de Igapó até o final de maio. Com os serviços iniciados há 19 meses, as obras de reestruturação do complexo viário da ponte Presidente Costa e Silva, ponte de Igapó, sobre o rio Potengi, na zona norte da capital, ainda vão demorar cerca de 40 dias, com previsão de liberação total para o tráfego em maio de 2025, conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes DENIT informou a Tribuna do Norte. O cronograma está dentro do previsto e o orçamento antes, em 20 milhões de reais, chegará a 30 milhões de reais, segundo o órgão. E a novela continua, esperamos que termine logo. E agora vamos para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta quinta-feira. Vamos lá, previsão do tempo para o dia de hoje. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Temperatura mínima 25 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima é de 70% e a máxima de 92%. Nesse instante, termômetros marcam 25 graus centígrados. Tábua de Marés, Natal, amanheceu o dia hoje com o nascer do sol às 5h20 e o pôr do sol será às 17h17. Preamar e Baixa-Mar, podemos observar que a primeira Preamar foi a 1h18 e a seguinte Preamar será às 13h42. A primeira Baixa-Mar foi às 7h26 e a seguinte Baixa-Mar será às 19h50. O nível da água está descendo neste momento, falta 1h38 para Baixa-Mar. Teremos 11h56 de sol e o trânsito solar é às 11h18. Você conferiu previsão do tempo e tábua de marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Final de mais uma edição do Jornal Maricampo, mas agora vamos trazer aquele velho e tradicional cafezinho matinal. Vamos juntos? Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia. Hora do café. Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí, e claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Divaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves,
Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Divaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Serra Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josene Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Regiane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. E o meu amigo Marcos Brito já deu um toque aqui no meu WhatsApp e disse que o seu café hoje é a base de bolo de fubá com goiabada. Isso mesmo, bolo de fubá com goiabada e gosta de um bolo de fubá. Aí caprichou, viu? Gostei, viu? Caprichou mesmo. Quantas fatias, meu amigo Marcos Brito? O quê? 6 fatias? Pega pelo menos aí umas 2 e leva para seu Guedes, rapaz. Leve 3, vai ser uma para seu Guedes, outra para Gunter e também outra para Dona Gorete. Não vá comer o bolo sozinho, meu filho. Não faça isso. Cuidado para não se engasgar, meu irmão. Ofereça também para Gi. Gi está em nossa audiência. Essa turma não é brincadeira. Ô, Brito, Brito, Brito. Ouça a voz do coração, pensamento do dia. A cada manhã nós temos a oportunidade de enxergar a vida da melhor forma possível. Mesmo que o dia de ontem tenha sido muito difícil, tenha fé em Deus que hoje será outro dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Que Deus esteja sempre no controle de tudo e que o nosso dia seja para lá de produtivo. Com fé, tudo é possível. Um forte abraço a todos. E amanhã nos encontraremos aqui nesse mesmo canal do nosso YouTube em mais uma edição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.